Ela nos aparece como filha de Jetro, uma filha sem nome, uma das 7 filhas de um sacerdote de Midian, ou como esposa de Moisés. Esta é a história de Zípora, e, de acordo com algumas histórias, ela é a primeira esposa de Moisés. Um dos assuntos mais misteriosos na Bíblia é a família de Moisés. A Bíblia fala mais sobre o grande líder do povo de Israel do que sobre qualquer outra pessoa. Como resultado, é especialmente notável o quão pouco é revelado sobre seus familiares e o mistério que envolve o pouco que é revelado. Hoje, mergulharemos na história de Zípora, a mulher por trás do grande líder. Zípora não apenas não impede a redenção, mas a torna possível. Sua conexão com Moisés expressa a conexão espiritual especial entre Moisés e Jetro, uma conexão que levou à ascensão espiritual. Zípora é quem salva Moisés da morte e, assim, possibilita sua missão. Ela é a pessoa que destaca a importância do pacto entre Deus e Israel como elemento necessário na redenção, e a pessoa disposta a pagar um preço pessoal para se separar de seu marido, para que ele possa encontrar Deus e cumprir sua missão. A Bíblia não apenas fala de Moisés e de sua missão, mas descreve várias outras figuras que parecem ser significativas no processo de redenção. As parteiras que são comandadas pelo faraó para matar os bebês, mas não ouvem sua voz e revivem as crianças. A filha de Levi, cujo nome não é mencionado na Bíblia. Mas sabemos que é a mãe de Moisés, Miriam, irmã de Moisés, e a filha do faraó, desobedecendo às ordens de seu pai, salva o bebê da morte, chama-o de Moisés e o cria. É interessante notar que todas as figuras importantes no processo do nascimento, resgate e crescimento de Moisés são mulheres. Há uma mulher não menos importante, senão a mais importante entre elas, e ela é Zípora, a esposa de Moisés. Pela primeira vez, Zípora é mencionada pelo nome em seu casamento com Moisés. Moisés concordou em ficar com o homem que deu sua filha, Zípora, a Moisés em casamento. Por que Moisés se casou com uma mulher de Midian e como isso afetou o processo de redenção? O casamento de Moisés com Zípora causou um atraso no plano. Após se casar com a filha de Midian, ele continuou a viver com seu sogro e parecia desinteressado na condição de seu irmão. No entanto, mais tarde nos versículos, fica claro que Deus não viu esse casamento como uma falha. A evidência disso é que Deus escolheu Moisés para liderar Israel para fora do Egito. Uma poderosa história se desenrola durante a jornada de Moisés de Midian para o Egito. Em um lugar de parada no caminho, o Senhor encontrou Moisés e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de sílex, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés com ele, dizendo: "Certamente você é para mim um noivo de sangue." Então o Senhor o deixou sozinho. O comando para libertar Israel do Egito veio de Deus para Moisés. No entanto, quando Moisés estava a caminho do Egito, Deus queria matá-lo, mas Zípora interveio, salvando Moisés desse destino e facilitando o processo de redenção. Suas ações lhe garantiram um lugar entre as mulheres que desempenharam papéis cruciais na redenção de Israel. Essa ação de Zípora é o único relato que temos de suas ações na Bíblia. No entanto, ela aparece mais 2 vezes em passagens posteriores. A primeira vez é quando seu pai, Jetro, vai até Moisés no deserto e leva Zípora e seus filhos com ele, após a história do envio de Moisés. A segunda vez que ela é mencionada é quando a questão do casamento de Zípora e Moisés é levantada por Miriam e Arão. Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa de sua esposa Cuxita, pois ele tinha se casado com uma Cuxita. Eles disseram: "O Senhor fala apenas por meio de Moisés? Ele não fala também por meio de nós?" E o Senhor ouviu isso. A história da mulher Cuxita apresenta um desafio significativo, seja ela ou não Zípora. Ficamos nos perguntando sobre a identidade da segunda mulher com quem Moisés se casou, por que ele tomou outra esposa e por que temos informações limitadas sobre ela. Agora,
vamos revisitar brevemente o início da jornada de Moisés e examinar as complexidades de seu casamento com Zípora. É assim que a Bíblia narra a chegada de Moisés a Midian. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Êxodo 2, versículo 15. Moisés foge do faraó, que tenta prejudicá-lo por ter tirado a vida de um egípcio que havia maltratado um dos seus irmãos hebreus. Em Midian, perto de um poço, encontramos o início da história de Zípora. Mas Moisés fugiu do faraó e foi morar em Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali, mas Moisés levantou-se e as defendeu, dando de beber ao rebanho. O de seu pai, Êxodo 2, versículos 15 a 17. Moisés chegou à casa de Jetro, não seguindo Zípora ou suas irmãs, mas foi Jetro quem o convidou. Somente após esse convite, Moisés foi apresentado a Zípora. Moisés concordou em ficar com o homem que deu sua filha Zípora a ele em casamento. Êxodo 2, versículo 21. Após receber a missão de liderar os israelitas para fora do Egito, Moisés deixou a casa de Jetro e levou Zípora e seus filhos consigo. Em um local de parada durante o caminho, o Senhor encontrou Moisés e estava prestes a matá-lo. No entanto, Zípora pegou uma faca de sílex, fez a circuncisão de seu filho e tocou os pés de Moisés com o prepúcio, dizendo: "Certamente você é para mim um noivo de sangue." Então o Senhor o deixou sozinho. Êxodo 4, versículos 24 a 26. Muitos comentaristas sugerem que Deus pretendia encerrar a vida de Moisés. Mas por que Deus escolheria esse momento exato, quando Moisés estava prestes a cumprir sua missão? Essa história começa com uma frase única: "O Senhor encontrou Moisés." Essa descrição do relacionamento de Moisés com Deus é extraordinária, pois na Bíblia normalmente lemos sobre Deus falando com alguém ou enviando um anjo. Mas um encontro com Deus é sem precedentes, ocorrendo apenas aqui. Para alcançar esse nível excepcional de profecia, Moisés deve estar excepcionalmente preparado. Durante um encontro com Deus, até a menor imperfeição se torna intolerável e pode ser fatal. Enquanto Moisés está nesse encontro divino, um nível ainda maior de perfeição é exigido dele. Não era possível que seu filho não fosse circuncidado. Zípora percebe a situação e entende o conceito de ascensão espiritual. Ela percebe que a vida de Moisés está em jogo devido a uma imperfeição que não combina com esse encontro extraordinário com Deus. Ela busca a causa do problema e percebe que o problema é que o filho deles não havia sido circuncidado. Ela corrigiu isso, o que salvou Moisés, e permitiu que ele continuasse sua missão. Zípora, que era de uma nação diferente, entendeu a conexão única entre Deus e Israel, simbolizada pela circuncisão. Ela realizou a circuncisão por conta própria, simbolizando o laço especial entre Deus e Israel e seu próprio laço com Deus, em vez de com Midian. A Bíblia encerra sua história aqui, e somente no capítulo 18 aprendemos que ela não estava mais com Moisés. É possível que Moisés tenha deixado Zípora e seus filhos para trás, enquanto se concentrava em sua missão, na esperança de que a saúde da criança melhorasse e ele retornasse mais tarde a Midian. Alternativamente, Zípora pode ter percebido que a posição de Moisés não permitia uma vida familiar típica e escolheu deixá-lo para que ele pudesse cumprir sua missão. Independentemente disso, Moisés continuou sua missão sem sua família ao seu lado. Mais tarde, Miriam discordou da separação de Moisés de Zípora, argumentando que ser um profeta não deveria exigir deixar o cônjuge. Miriam não compreendeu totalmente o status excepcional de Moisés, que o diferenciava de outros profetas. Zípora, filha de Jetro, compreendeu a posição única de Moisés e estava disposta a abrir mão, permitindo-lhe continuar sua ascensão e encontro com Deus. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje.
Se gostou, dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Você pode compartilhar o que sabe deixando um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e entretenimento. Muito obrigado e até a próxima vez.